vamos falar sobre a terapia fotodinâmica, a PDT, na odontopediatria. Aqui está meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvidas, podem escrever para mim, no ricardonavarro@gmail.com, ou no Instagram, no @odontopediatria.laser, ou diretamente no Instagram da Optics. Eu sou professor do mestrado de Bioengenharia da Universidade do Brasil, onde falamos de tecnologias em saúde para diferentes profissionais de saúde. Especialmente, a linha que eu trabalho é a linha de biofotônica. Lasers, LEDs, aplicados à saúde, atuando em fisioterapia, medicina, odontologia, enfermagem, estética, biomedicina e outras áreas. Também sou professor do curso de graduação de odontologia, sou membro da Câmara Técnica de Lasers do CRO de São Paulo, também membro da Associação Brasileira de Laser, Odontologia e Saúde, a ABLOS, consultor técnico da Optics. Quando a gente fala em terapia fotodinâmica, do inglês Photodynamic Therapy, na terapia fotodinâmica anti-câncer e na terapia fotodinâmica antimicrobiana, Antimicrobial Photodynamic Therapy, ou também chamada de TACT, Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy, que é, na verdade, então, uma quimioterapia antimicrobiana fotodinâmica. Então, a palavra, a gente pensar, explicar o que é PDT, é realmente isso. Então, nós temos uma associação de um processo físico-químico, onde é necessário um composto químico, uma fonte de luz e oxigênio para correr o processo fotoquímico. Então, muitas vezes, há uma confusão entre o que é fotobiomodulação e o que é PDT. Como funciona, para que serve, quando usar cada uma delas. Então, vamos começar deixando bem claro. Terapia de fotobiomodulação é realizada com lasers de baixa potência ou LED, onde não há efeito térmico. É um processo onde moléculas, cromóforos, melanina, hemoglobina, água, colágeno, hidroxiapatita, ou estruturas celulares, canais de cálcio, bomba de sódio de potássio, ou citocromo oxidase, ou óxido nítrico, superóxido mutase, então várias também citocinas, então compostos químicos absorvem determinados comprimentos de onda monocromáticos, laser ou LED. E a partir dessa absorção geram fenômenos fotoquímicos ou fotoelétricos intracelulares, que vão gerar, a partir daí, respostas bioquímicas funcionais nas células, levando a processos estimulatórios ou inibitórios, onde, em última instância, vai ocorrer a inibição da inflamação e, consequentemente, dor, edema, ou estimulação da reparação. Então, a fotobiomodulação é indicada para fins terapêuticos. A fotobiomodulação, ela não tem ação antimicrobiana. Ela pode ter uma ação de estímulo de resposta imunológica, uma vez que você pode, irradiar gânglios linfáticos, ou mesmo via processos irradiando tecidos, sangue, ativar resposta imunológica. Mas ela não tem ação destrutiva, não tem ação de morte microbiana. Já a PDT antimicrobiana, ela é indicada para fins antimicrobianos. Então, quando você vai fazer PDT? Quando há contaminação. Se você tem uma lesão contaminada, a sua intenção é descontaminar, você vai indicar a PDT. Na verdade, em processos infecciosos, nós temos 3 caminhos bem claros. Um é via processos fotoquímicos, produção de espécies reativas de oxigênio e oxigênio singleto na PDT, onde, por dano oxidativo, por estresse oxidativo, leva à morte microbiana.
Então, é pela associação de fonte de luz monocromática, fotossensibilizador, que é o corante, e oxigênio. Há processos produzindo compostos químicos, onde a gente pode fazer uma associação aos métodos químicos de desinfecção. Clorexidina, hipoclorito de sódio, água oxigenada, ácido peracético, glutaraldeído, etc. Outro processo são os processos térmicos. Então, lasers de alta potência, diodo infravermelho, diodo azul de alta potência, que gera calor, gera efeito térmico, e aí você tem a descontaminação por um processo térmico, calor. Fazendo uma associação, você pensar na descontaminação pelo calor. Então, o calor, a chama do fogo, as estufas e hoje o recomendado a autoclave. Então você descontamina por processos térmicos. Já a resposta imunológica é um caminho também de uma ação antimicrobiana, onde você pode associar. Então, digamos, naquele momento, eu não tenho como fazer a PDT. Então, eu posso pensar em usar um antimicrobiano local, clorexidina, água oxigenada, hipoclorito, e associar com a fotobiomodulação nos tecidos adjacentes para modular uma resposta imunológica. Então, no redor da lesão, no trajeto ganglionar linfático, nos gânglios linfáticos. Então, é um outro processo, onde você vai depender, solicitar da resposta imunológica do paciente. Mas, né, realizando a PDT, é um caminho, é um processo muito mais efetivo. Na PDT, então, o absorvedor é exógeno. Nós que levamos no local, na ferida, no canal, na bolsa periodontal. Então, são os corantes, os fotossensibilizadores. E eles que absorvem a fonte de luz monocromática, laser de baixa potência ou LED. E na presença de oxigênio, geram os processos fotoquímicos. Então, isso tem que ficar bem claro. Por que se faz fotomodulação? Pós um trauma, pós um dano, uma agressão. Então, pós-cirurgias, pós-exodontias, tratamento endodôntico nos tecidos periapicais, raspagem periodontal, lesões traumáticas, úlceras, queimaduras, quelites, ou em processos inflamatórios, musculares, articulares, ósseo, ou processos neurais, neuropatias, ou para construir um novo tecido, reparar osso, pele, conjuntivo, dentina reacional, polpa. Então, esse é o caminho da modulação. Já a PDT é um outro processo. É uma estratégia antimicrobiana para redução microbiana. Então, você vai utilizar enquanto há contaminação. Reduziu a contaminação, aí a gente para de fazer PDT e faz fotobiomodulação. Então, nós fazemos algumas sessões de PDT, ocorrendo a remissão do processo infeccioso, aí nós damos, né, para PDT, e aí naquela sessão, né, você vai fazer fotobiomodulação, com laser vermelho ou infravermelho, visando modular inflamação ou reparação. Então, o mecanismo PDT é esse. Você precisa de uma fonte de luz específica, uma fonte monocromática. Na história da PDT, né, ela começou por acaso, onde o von Trappner estudava métodos de coloração de paramécio. E ele estava utilizando vários corantes, e um deles era a acridina. E ele observou, depois de uma noite que ocorreram uma tempestade e com muitos raios e trovões, ele observou que as placas onde tinha o paramécio corado de acridina e que estavam próximo da janela, que receberam luz dos raios, os paramécios morreram. Aquelas que não estavam coradas, ou que estavam coradas, mas guardadas no armário, o paramécio continuou vivo. E a partir daí ele foi, né, pensando, então, como todo, né, processo na história da ciência, né, foi por erro e acerto, ele simulou em laboratório e viu que a associação de luz
E o fotossensibilizador, no oxigênio, gera as espécies reativas de oxigênio e o oxigênio singleto. Então, o fotossensibilizador escolhido determina a fonte de luz. Portanto, se você escolhe azul de metileno, a fonte de luz tem que ser vermelha. Se você escolhe eritrosina, fucsina, curcumina, que é vermelho, laranja, a fonte de luz tem que ser azul. Então, se escolhe o fotossensibilizador e depois a fonte de luz. E fonte monocromática, laser de baixa potência ou LED. Ou um laser de alta potência operando no modo baixa potência. Por exemplo, lasers azuis, no modo baixa. E essas espécies reativas de oxigênio, como H2O2, que é oxigenada, ânion superóxido, hidroxila, O-3, oxigênio tripleto, são altamente instáveis e oxidativas. E o oxigênio singleto, O-1, é o mais instável de todos, com uma meia-vida muito curta e alta ação citotóxica. Então, espécies ativas de oxigênio mais oxigênio singleto irão ter uma ação de oxidação do micro-organismo. Vão atuar no capsídeo dos vírus, mesmo na estrutura de DNA e RNA de vírus, na parede celular de bactérias, gram-positivas e gram-negativas, ou internamente nas estruturas intracelulares de bactérias, em fungos também, na parede celular ou internamente nas suas estruturas. Tudo vai depender da interação do fotossensibilizador com o micro-organismo. Se ele vai permanecer externamente, na membrana, na parede, ou se ele penetra na célula e vai impregnar a célula microbiana, o citoplasma, as organelas, e a partir daí, onde está o fotossensibilizador, a luz vai atrás. A luz vai ser absorvida. Então, se vai ser externamente a célula microbiana ou internamente. E aí, a partir da presença de oxigênio, ocorre esse processo de transferência de energia ou transferência de elétrons. Reações tipo 1 e tipo 2. E gera as espécies reativas ao oxigênio. Hoje, cada vez mais, né, nós vemos a grande preocupação mundial com a resistência microbiana. Resistência às drogas, resistência aos diferentes métodos. Então, cada vez mais, lança-se um antibiótico, um antifúngico, um antirretroviral, e pesquisas depois de um tempo mostram o período que já foi detectado o micro-organismo resistente. Pois as drogas atuam em diferentes mecanismos, processos de replicação do micro-organismo, ou mesmo em processos de funcionamento da célula microbiana, ou de resposta da célula microbiana, e os micro-organismos, internamente, têm vários processos de impedir a entrada da droga, ou expulsar as bombas de fluxo, expulsar a droga, ou mesmo proteger a sua estrutura genética, DNA, RNA, reparando, ou há drogas que têm ações bacteriostáticas, mas não tem bactericida. Então, isso é uma grande preocupação. As drogas, muitas vezes, funcionam em mecanismos que levam à resistência microbiana. Mesmo depois da lei aprovada, onde a compra de antibióticos é obrigatório a retenção de receita especial, mesmo assim, os próprios profissionais de saúde há uma forma exacerbada de uso de antimicrobianos. Mesmo dentro da própria clínica odontológica, no dia a dia, né, o uso de antibióticos ou soluções irrigadoras que levam à resistência microbiana. E qual é a grande vantagem da PDT? Não promove resistência microbiana. Então, você pode realizá-la com segurança, porque ela não vai atuar em mecanismos de resistência microbiana. Ela vai atuar em vários processos celulares. Pode, muitas vezes, ter ação bactericida, outras vezes bacterostática, ou levar a reduções microbianas progressivas a cada sessão, ou até associar a PDT
e depois uma irrigação com antimicrobiano, ou mesmo o uso de um antimicrobiano, sim. Ou há estudos de bactérias superresistentes, onde, após a realização da PDT, altera mecanismos de funcionamento do microorganismo e aí ele passa a se tornar sensível à droga que ele era resistente antes. Então, isso também pode ser pensado na associação da terapia fotodinâmica e antimicrobianos convencionais. Então, a ideia da PDT é minimizar o uso de antimicrobianos, tanto na sua concentração, como no seu tempo de uso, ou até substituir. Então, esse é o raciocínio. Né? A luz monocromática do laser do LED vai em direção ao fotossensibilizador. Se ele consegue penetrar na célula microbiana, então vai correr, a luz vai atingir até estruturas internas da célula. Ou, se o fotossensibilizador vai permanecer externamente à membrana celular, impregnando essa membrana, e o fotossensibilizador, então, vai atuar externamente à célula. E geram essas espécies reativas, que a partir daí vão gerar oxidação da membrana celular, parede celular, estruturas intracelulares, mitocôndria, parede de núcleo e até o material genético celular. Ou mesmo processos de replicação do microorganismo. Então, a gente vai sempre trabalhar nesses dois caminhos. Ou a morte microbiana, então o efeito bactericida, ou a redução da sua atividade e da sua divisão, da sua multiplicação, bacteriostático. E aí, muitas vezes, ou você tem a ruptura da célula microbiana e o extravasamento do material celular, ou você tem danificação de estruturas internas. Então, ou leva à morte direta, ou leva a um processo de alteração de funcionamento e uma morte lenta e progressiva. E aí a gente pensar, a PDT, ela é prática, altamente viável, então você vai usar o seu laser de baixa potência, o seu LED, o resultado é imediato. Então, você faz uma coleta microbiana antes e uma depois imediata. A cada vez que você vai realizando a PDT, repetindo uma, duas, três vezes a mesma sessão, ou diferentes sessões, você vai observando a redução microbiana. Diferente de antimicrobianos, que precisa ter um controle do horário da tomada, muitas vezes, muitas pessoas, crianças, têm dificuldade, se usa comprimidos, ou se você usa a versão de soluções. A PDT não precisa da colaboração do paciente, é o profissional que realiza. Ela é segura, porque para realizar a morte da célula, no caso, células humanas, células de eucariontes, de mamíferos, porque a PDT também é realizada na veterinária, muito realizada na veterinária. Você precisa de altas doses de energia, altas concentrações de fotossensibilizador. Então, quando você pensa na PDT anticâncer e na PDT para atingir um nível de levar à morte de uma célula organizada, como a célula eucarionte, o processo é o mesmo, o mecanismo é o mesmo, mas você precisa de outros tempos de pré-radiação, tempos de radiação e concentrações de antimicrobianos para levar à morte. Então, a PDT, ela é segura e ela tem essa ação específica. Tem um baixo custo, você já tem o laser e adquire o fotossensibilizador. E ação local seletiva, isso é importante. Ela é local. Então, você vai atuar diferente de antibióticos que você pode ter via oral, via sistêmica, ou também uso local, que é muito realizado na odontologia. A PDT é uso local. É intracanal, na bolsa periodontal, na fístula, nas lesões de herpes, na lesão contaminada. Isso que é o mais interessante. A sua ação local seletiva. Não atua indiscriminadamente no organismo, então ela vai ter essa seletividade entre gram positivo e gram negativo, vírus, fungos. É efetiva, então toda a literatura
com estudos em laboratório, depois estudos em animais e humanos, mostram a efetividade da PDT. Ampla janela terapêutica, então ela vai atuar desde vírus, bactérias, fungos, parasitas. E ela atua ou na morte, bactericida, ou na redução do crescimento microbiano, bacterostático. E, novamente, não atua em mecanismos que induzem a resistência microbiana. Então, o que precisa para fazer PDT? O fotossensibilizador, a fonte de luz e oxigênio. Então, os fotossensibilizadores. Nós temos na literatura vários fotossensibilizadores, alguns naturais, outros sintéticos, e muitos ainda estão em desenvolvimento. Ou mesmo hoje, um caminho da PDT é associar fotossensibilizadores a compostos químicos que facilitem a permeabilidade do fotossensibilizador pelos tecidos, ou a sua estabilidade, a sua chegada no tecido-alvo. Esse é o caminho muito forte hoje da PDT. Então, nanocompósitos, nanopartículas que permeiam nos tecidos e, chegando no alvo, libera o fotossensibilizador em áreas mais profundas, em áreas de difícil acesso. É um caminho muito forte da química. O mais conhecido e o padrão ouro é o azul de metileno e o azul de toluidina. Então, as fitolucianinas. Tanto que nos estudos de laboratório e estudos em humanos, o padrão é o azul de metileno. Então, nós vemos o quê? Se é escolhido o fotossensibilizador vermelho, que pode ser a eritrosina, que nós conhecemos como evidenciador de placa, que é vendido em solução, em pastilha, em gel. Então, o paciente pode chupar, ou pode bochechar, ou você coloca em frascos e espirra. Né? Então, o próprio evidenciador de placa. Fucsina, também evidenciador. Urucum, né, que é comercializado, patenteado na formulação. Curcumina, que pode ser mandado manipular, adquirido em farmácia manipulação, ou já é vendido na forma de solução, gel e pirulito, como o Doctive. Então, se é um fotossensibilizador vermelho, a fonte de luz tem que ser laser ou LED azul. Então, laser de argônio, laser de diodo azul, atuando como baixa potência, ou LED azul. O LED de fotoativação de resinas. O LED de clareamento fotoassistido. O mesmo LED. Isso é importante. Então, comprimento de onda da luz deve conversar com o comprimento de onda do fotossensibilizador. E o padrão ouro? A maior parte dos estudos são com azul de metileno. Ele é vendido em solução e já existem na versão de gel ou de pirulito. E, no caso, o azul de metileno, a fonte de luz é um laser de baixa potência vermelho ou um LED vermelho. O fotossensibilizador azul de metileno, então, os estudos de toxicidade em células de polpa, célula de gengiva, célula de mucosa, depois, manchamento dental. Qual concentração que não mancha o dente? Você tem que trabalhar as concentrações mais baixas. Qual a concentração que o próprio azul de metileno sozinho já é tóxico, mas pode ser tóxico para o hospedeiro? Então, nós temos que trabalhar uma concentração que seja não tóxica para o hospedeiro, não manche os dentes, especialmente dentina, e, ao absorver a fonte de luz vermelho, gere espécies reativas ao oxigênio. Tem um bom custo e fácil de ser adquirido. Hoje nós temos os produtos comerciais vendidos em dentais, em farmácias, e temos os produtos que você pode mandar manipular. Posso adquirir numa farmácia comum? Tem que tomar muito cuidado. Não é porque é azul que você vai fazer PDT. A PDT é com azul de metileno. Então, muitas vezes, né, se usa em herpes, gengiva estomatite herpética, lesão mão-pé-boca, solução vaza. Que ela né, tem violeta genciana. Não é PDT. Então, toma muito cuidado com corantes azuis, corantes violetas,
Não é porque é azul que você vai fazer PDT. Pode até estudar, pode até, né, até existem estudos, né, com diferentes fotossensibilizadores, mas o padrão que nós temos segurança e efetividade é azul de metileno. Ou já pronto comercialmente, ou de uma farmácia de boa qualidade. Então você pode mandar manipular, sem problema nenhum. Ou comprar ele já pronto, que é muito mais prático. Vendido em seringas, na versão de solução ou gel, como na formulação, como no Doctive, ou na versão de pirulito, como no Doctive. Então, tem que ter a origem conhecida e confiável. Isso é muito importante. Pode ser diluído? Pode. Ah, eu posso ter o azul de metileno mais concentrado e diluir ele menos concentrado? Pode. Mas tem que diluir com água deionizada ou destilada. Se você diluir com solução fisiológica, tem sais. Se diluir com água filtrada, tem sais, que vai alterar o azul de metileno e vai deixar de ser azul de metileno. Então, se for ocorrer uma diluição volumétrica, você tem que diluir com a água mais pura que tiver, ou água deionizada ou destilada, pelo menos. E a questão da concentração, né? Isso é muito importante. Temos que estar atento a isso. Outra coisa que é bem importante a gente ter em mente, se a gente está, né, com uma concentração que possa ter um efeito, como eu já disse, só o azul de metileno, ele matar, mas ele vai atuar em micro-organismo e pode atuar também no hospedeiro, é aquela questão, né, da droga e do medicamento, né? Então, o quanto ele é efetivo e seguro, ou quando ele é tóxico, né? Então o medicamento e o veneno, né? Então, também isso já foi estudado e já se sabe as concentrações de metileno que são efetivas e seguras. Também estudadas as concentrações em endodontia que não levam a manchamento dental. E as concentrações que levam ao maior efeito fotodinâmico. O azul de metileno, ele absorve luz laser ou LED vermelho no pico de 660 nanômetros, que é onde estão os lasers comerciais, como o Laser Duo, Recover e outros equipamentos de LED. O azul de toluidina pode ser usado? Pode. Ele é bom? Ele funciona? Funciona. Mas o pico do azul de toluidina é 620 nanômetros, 630. Então é aquilo também. Ah, não é porque é vermelho e azul que vai ter efeito. Vai ter efeito, sim. É um corante azul, uma fonte vermelha, vai ter efeito. Mas não é o máximo, o melhor efeito. E o metileno, o pico dele coincide com os lasers comerciais e a maior parte dos LEDs. Então, isso é uma vantagem. Ele penetra muito bem nos tecidos, ele é um corante de tecidos, muitas vezes usado em biópsias, em diagnóstico, é hidrossolúvel, em concentrações corretas não é tóxico, a sua carga é positiva, ele é catiônico e muito usado na saúde. Por exemplo, na área médica, pacientes, pessoas que têm intoxicação por gás carbônico, se injeta azul de metileno no sangue para captar gás carbônico. Então, ele pode ser usado na boca, o paciente engolir, e aí você tratar candidíase, ou processos infecciosos de orofaringe, orolaringe, amidalites, faringites, sem problema algum. Então, né, que é até muitas vezes comum, né, você aplicar o de metileno e a criança engolir, não tem problema algum. Agora, que cuidado tem que ter com ele? A questão do escudo óptico. Como nessa imagem do estudo do Agnaldo Garcês, publicado na revista PCD em 2016, mostra muito bem. Concentrações baixas, a luz permeia por todo o azul de metileno e atinge camadas profundas. Luz vermelha. Concentrações mais altas, essa luz, ela é altamente absorvida por camadas superficiais. E concentrações muito altas, praticamente não há nenhuma penetração. Então, isso é uma questão física. É igual quando a gente fala de resina composta, onde o cromóforo, canforquinona das resinas, absorve luz azul. Então, a tendência é a canforquinona absorver a luz azul. A luz azul estar
na superfície da resina. Por isso que nas resinas convencionais, nós estamos falando de book, resinas convencionais, é indicada a técnica incremental, incremento de 1 a 2 milímetros, para que ocorra toda a penetração da luz e todo o processo de fotoiniciação, fotoativação. Se você coloca uma camada espessa de resina, somente a parte externa da resina está fotoativada, fotoiniciada, e a parte interna subpolimerizada. E aí leva à degradação da restauração. A falha. Então, aqui é a mesma coisa. O ideal, então, é trabalhar em faixas de menores concentrações. Então, as concentrações acima de 150 micromolar, 300 micromolar, não são indicadas. O ideal é a faixa dos 50 a 100 micromolar. Também, outro fator é competidores. Quando a gente vai buscar na literatura estudos, os estudos a gente vê desde estudos de um micro-organismo só, depois associando vários micro-organismos, só bactérias, só fungos, associando bactérias com fungos, ou um micro-organismo em suspensão, num tubo de ensaio. E aí você leva o azul de metileno dentro do tubo de ensaio e irradia a superfície, o fundo do tubo de ensaio. Depois, formação de biofilme. Biofilme mais novo, biofilme mais antigo. E aí leva o azul de metileno no biofilme e leva a fonte de luz no biofilme. Depois, em estruturas. Então, dentes extraídos ou dentes bovinos, esterilizados, contaminados por uma bactéria ou um fungo, e é a PDT feita dentro do canal. Depois em animais, ratos, para depois chegar em humanos. Então, toda uma evolução pensando no fotossensibilizador e na fonte de luz, no micro-organismo e no organismo do hospedeiro. Então, quando chega no ser humano, nós temos a questão de exudados e fluidos, saliva, fluido sucular, fluido gengival, sangue, biofilme, biofilme organizado, espesso. Todos esses fatores vão prejudicar a PDT. Vão se misturar ao fotossensibilizador e alterar o fotossensibilizador. Ou vão absorver a fonte de luz, matéria orgânica, e vão interferir na penetração do fotossensibilizador, na penetração da fonte de luz, na presença de oxigênio. Então, na superfície do biofilme tem muito oxigênio. E nas suas porções internas, né, onde a gente vê as bactérias aeróbias, depois vai haver uma seletividade, uma sucessão, e aí passa a ter as facultativas e depois as anaeróbias, ausência de oxigênio. Então a PDT vai ser pouco efetiva em áreas de ausência de oxigênio. Então, como nós vamos na clínica, na prática, resolver isso? Fazendo limpezas prévias de acordo com cada particularidade. É possível fazer uma profilaxia? Ou uma escovação dental? Ou uso de gaze com clorexidina ou água oxigenada? Ou até mesmo uma desorganização, solução fisiológica? Ou eu aplico um pincel, um microbrush, um algodão com clorexidina para desorganizar um paciente imunossuprimido, um paciente transplantado, oncológico, com uma bolinha de algodão, né, um penso de algodão, um pincel embebido em clorexidina, você vai desorganizando aquele biofilme. Na língua, gaze embebida com clorexidina, ou oxigenada, ou solução fisiológica. Então, usar um composto químico que já vai ter uma ação antimicrobiana e vai desorganizando esse biofilme. Lavar com solução fisiológica, irriga, aspira, desde que eu já não tenha uma preocupação de aumento de bactérias em corrente sanguínea, né? Bacteremia. Então, cada particularidade, cada situação de cada paciente. Tentar desorganizar, reduzir biofilme, tentar controlar sangramentos. E aí, isolamento relativo, sugador e aplica o fotossensibilizador. No alvo, no local. Qual é a situação padrão ouro? Que começaram com muitos estudos,
estudos, né, muitos desses feitos no Brasil pelo Aguinaldo Garcês, Silvia Nunes e Marta Ribeiro, endodontia. Hoje, na endodontia, você já realiza, é um padrão, você já realiza remoção de matéria orgânica pela instrumentação, pelo processo químico-mecânico, uso de um irrigante antimicrobiano e, no final, você entra com fotossensibilizador. Então, você está levando o fotossensibilizador no sistema de canais que já foi removida a matéria orgânica, tecido necrótico, tecido contaminado. E já houve uma pré-redução microbiana, associando com antimicrobianos. Quer seja hipoclorito, clorexidina, ou até mesmo estudos que fizeram com solução fisiológica. Então, tem uma condição favorável, um dente previamente limpo, usando ou não o antimicrobiano, que em pesquisa, normalmente a gente não faz, né, não usa o antimicrobiano antes. Você vai ter um grupo controle com antimicrobiano e um grupo com PDT. E o dente está isolado. Não tem competição com sangue, saliva, secreções. Agora, qual é a situação mais complexa? Periodontia, onde você tem sucos, bolsas com tecido de granulação, biofilme, altamente inflamado, com sangue, secreções. Então, você tem que tentar desorganizar com o procedimento de raspagem, alisamento, coronário radicular e associar com a PDT. Mas também você pode pensar em fazer a PDT durante a raspagem, durante os procedimentos básicos, até antes, para minimizar bactérias que vão para a corrente sanguínea. Nós vamos, né, tentar superar essas limitações, levar o fosfossensibilizador dentro dos sucos, das bolsas, e levar a fonte de luz. E repetir várias vezes na mesma sessão e em vários momentos, antes, durante e depois dos procedimentos básicos. Ou, como as pesquisas, né, associar o fotossensibilizador a agentes carreadores, agentes que levam a permeabilidade, como ureia, que tem mostrado bons resultados, quando está associando a biofilme. E esse é o raciocínio. Associar, então, a prática clínica com a PDT para minimizar micro-organismos, tanto então a processos mecânicos como processos químicos, uso de antimicrobianos, associando a PDT. Ou ela substituindo. Outra situação muito crítica são os processos fúngicos. Por quê? Além de você também ter competidores, então, presença de fungo na língua, tão comum em bebês, crianças de baixa idade, e até jovens adultos, a candidíase bucal, as queilites, e você tem a questão de fungos, são eucariontes. Fungos têm mecanismos, processos de defesa, processos que tentam se defender a presença do fotossensibilizador, se defender a presença das espécies reativas. Eles estão numa maior escala de evolução. Então, e aí? Como atuar frente a fungos? Onde as próprias drogas são complexas. Né? Você deve trabalhar, né, também em regimes bem controlados de dose, de tempo, e toda a questão de custo, de efeitos colaterais e de resistência dos fungos e aderência dos pacientes ao uso dos antifúngicos. E a PDT, novamente, é segura, não leva à resistência, sem efeitos colaterais, é o profissional que realiza, não depende da aderência do paciente, e é efetiva. Porém, necessita, em fungos, mais sessões, devido a local, cavidade bucal. Então, você tem que pigmentar toda a cavidade bucal, usando azul de metileno em pirulito, ou em gel, ou em solução com spray, e aí irradiar toda essa cavidade bucal, quer seja com laser ou com os clusters de LED, e realizar várias sessões até chegar na efetividade da total morte do fungo. Esses fatores, né, clínicos, práticos, que nós temos que estar atento, né, quando vai realizar a PDT. As dificuldades clínicas, né, nós tentamos contornar essas dificuldades, aumentando a concentração do fotossensibilizador, ou utilizando ele mais vezes na mesma sessão, então fazendo uma, duas, três vezes a PDT na mesma sessão,
tentando fazer limpezas prévias ou desorganizações prévias, ou associando com antimicrobianos e realizando mais sessões da própria PDT. Então, você pode solicitar o azul de metileno em solução ou em gel e nas concentrações de 0,005% ou 0,01%. Então, nós temos aqui, já pronto, de farmácia de manipulação, formulação, o Evolux, que tem a versão líquida e gel, ou o Doctive. Outra situação, como armazenar, como usar? Ele não precisa necessariamente ficar em geladeira, mas é bom ele estar em um local fresco. Então, dentro do armário, dentro de uma gaveta. Ele já vem embalado, mas a gente tem que lembrar que você não vai usar toda a seringa. Você vai usar uma parte dela. Então, você não vai poder levar essa seringa na boca. Então, você vai pegar o líquido dessa seringa, colocar num pote DAP estéreo, pegar uma seringa de insulina, aspira, e ela você vai levar em boca, para irrigar. No caso, se levar a seringa diretamente em boca, todo o restante que sobrar vai ter que ser desprezado. Tanto azul de metileno em gel ou em solução, é interessante que a gente leve, né, em recipientes e com instrumentais ou seringas, nós levamos para a cavidade bucal. Tem gente que gosta de usar pincéis, cotonete, microbrush, bolinhas de algodão. Então, instrumentais que facilitem a gente levar no nicho. Quem opta em usar o dimetileno manipulado, lembrar que ele deve vir num frasco escuro, por quê? A luz branca tem um pouco de luz vermelha, que pode interferir no azul de metileno. Então, além de ele ficar guardado num armário, num local escuro, é bom que seja um frasco âmbar, um frasco escuro. E se você já for deixar as seringas prontas, então você pode, por exemplo, comprar seringas e já deixá-las preenchidas. É importante que elas também fiquem numa caixa, numa embalagem fechada ou embrulhada com papel alumínio, para que não tenha efeito da luz. Quando o azul de metileno é em solução, nós podemos pensar em diluir ele. Então, você pode, né, ter, por exemplo, um Evolux 10,001 e diluir ele na metade, diluir ele uma versão, uma concentração menor. Ou você usa o mais concentrado, ou você opta em usar o menos concentrado. Eu vou explicar. Agora, quando ele é em gel, aí o gel não dá para ser diluído. Você tem que, né? No momento que você dilui o gel, ele deixa de ser gel. Pirulitos também são bem interessantes para crianças e até mesmo adultos. Então, também tem essa opção. Quando você vai trabalhar a mucosa, tecidos bucais, ou orofaringe, orolaringe, também é interessante. Então, nós temos essa grande, hoje, gama de possibilidades de utilizar, em algumas situações, o líquido é bem interessante, então, intracanal, bolsa periodontal, né? Ou em outras situações, a gente tem que usar algodão ensopado com líquido, por exemplo, uma lesão contaminada, uma lesão de herpes, uma gengivite estomatite herpética, porque se você coloca o líquido, ele escorre. Além do isolamento relativo e o sugador bem longe, nós vamos ter que pegar o algodão ensopado com líquido, deixar esse algodão em posição, aguardar o tempo de pré-radiação, e aí remove o algodão e vê se aquela gengiva, aquela mucosa ficou azul. O gel tem uma grande vantagem, o tixotropismo. Ele fica estável. Então, você aplica o gel de azul de metileno, né, o Evolux em gel, o Doctive em gel, e ele fica ali estável, parado. Então, ele é muito interessante para língua, fissura lingual, língua contaminada, candidíase, halitose, e na gengiva estomatite herpética, lesões de herpes. E também o gel em periodontia e endodontia. E o pirulito é bem interessante pela aceitabilidade dos pacientes, especialmente em candidíase, uma descontaminação bucal, ou mesmo descontaminação em língua, mucosa, gengiva. Então a gente vai ter, né, diferentes versões, opções, e aquela que mais se adapta para cada situação clínica. Ou mesmo adquirir o produto comercial, vendido nos sites, no Instagram, ou em dentais, ou mandar manipular numa farmácia, né, de sua confiança.
E nós temos a grande vantagem, né, aqui no Brasil de termos, né, equipamentos como o Laser Duo, onde nós vamos trabalhar vermelho e infravermelho para fotobiomodulação e o vermelho para PDT. E, novamente, dependendo do alvo, utilizar a ponteira, né, a janela ótica convencional, irradiando ponto a ponto, encostando no tecido, ou quase encostando no tecido, ou colocar o adaptador e o transmissor de luz, né, que chamam de fibra ótica, mas na verdade é um transmissor de luz, que vai levar essa luz em áreas profundas. Então, endodontia, periodontia, fístulas. E com isso você tem um equipamento múltiplo. O equipamento que você realiza terapia de fotobiomodulação e equipamento que você realiza PDT. E é muito mais amplo que isso. Então, muitos de vocês já devem ter nos seus consultórios, nas suas clínicas, equipamentos com a possibilidade de fazer PDT. Então, nós temos o Recover, onde emite vermelho, infravermelho, numa ponteira reta, é um equipamento muito usado na fisioterapia, na enfermagem, e que emite vermelho. Ou o Laser Duo, que você tem a possibilidade, né, de usar ele na ponteira, né, convencional, e adaptar o transmissor de luz, especialmente criado para endodontia, periodontia, ou o M-Light, que também tem um LED vermelho e um LED azul. Então, equipamentos que você pode pensar em fazer descontaminação bucal, paciente com alto acúmulo de biofilme, paciente com dificuldade de higienização, dificuldades motoras, ou pacientes hospitalizados, pacientes especiais, ou no caso, né, então, de você associar a PDT para uma redução microbiana e procedimentos básicos, profilaxia, orientação de higiene, orientação de dieta e uso individualizado de fluoroterapia. Então, promover uma redução microbiana, um reequilíbrio da microbiota para associado consumo de sacarose e as práticas de motivação, de educação, higiene, dieta e fluoroterapia, ter o controle e paralisação da doença cránica. Então, é um recurso a mais. Você pode associar na sua consulta inicial, nas suas consultas de prevenção e tratamento de doença cránica. Olha que legal. Então, o próprio M-Light, que a odontologia pode usar, então, em redução microbiana bucal, redução de candidíase bucal, ou candidíase perioral, ou lingual, mas, né, normalmente a gente faz língua e boca, ao redor de boca, lábio, queilites e boca, ou até em pele, ou indo para a área, né, de enfermagem, fisioterapia, também trabalhando lesões contaminadas. Em odontologia, herpes labial, gengiva estomatite herpética. Então, você tem aqui um equipamento múltiplo, que emite azul e vermelho, olha que legal. Ou já usar o seu laser duo, com fins terapêuticos e com fins de PDT. Pensando no azul, e aí o fotossensibilizador é vermelho, além do M-Light, que emite LED azul, nós temos o TW-Ciano, que é um laser de diodo azul, de alta potência, mas ele tem um modo de emissão baixa potência. Então eu posso usar ele no modo baixa potência e fazer PDT. É uma possibilidade. Ah, mas aquele meu equipamento que eu tenho de LED, que eu uso para ativar, fotoiniciar resinas, pensando na luz azul é absorvido pelo corante vermelho. Pode usar. Mas pensando na clínica, se a intensidade dele é baixa, 400, 450 miliwatt centímetro quadrado, que é bom para resinas. Mas para PDT, a intensidade, a potência baixa, é intensidade baixa. Você vai ter que irradiar muito tempo, que fica inviável na clínica, ou mesmo o equipamento não aguenta, ele esquenta e queima. Agora, isso é uma questão crucial, que foi uma limitação no início da PDT, né? Os pioneiros, né? O Agnaldo Garcês, a Silvia Nunes, a Marta Ribeiro, no mestrado profissional de lasers do IPEM e da FAUSP, no doutorado do IPEM, de início, a entrega era com ponteiras convencionais, por LEDs, por lasers de baixa potência.
E a indústria se viu, né, teve a necessidade de criar esses transmissores de luz, onde a luz se propaga por ele e é emitida na sua extremidade, pensando especialmente na odontologia, na endodontia, na periodontia. Então, em algumas situações clínicas, né, é fundamental ou muito importante ter um transmissor de luz para levar a luz nas áreas mais profundas. E aí o estudo do Garcês mostrou bem isso, né, onde ele comparou levando a luz pelo transmissor de luz intracanal ou sem o transmissor de luz, a ponteira de fotoativação, né, de fotomodulação do laser. E ele viu que na região cervical, o efeito fotodinâmico não teve diferença. Mas no terço médio, e principalmente no terço apical, há diferença na produção das espécies reativas de oxigênio. Então, chega mais luz, gera mais espécies reativas, gera mais ação antimicrobiana. Então, na prática clínica, temos que ter o transmissor de luz. Digamos que, naquele momento, eu estou sem o transmissor de luz, sem a fibra. Você vai deixar de fazer PDT? Não. Você pode fazer PDT, só que como você vai resolver isso? Irradiando com a ponteira do laser mais tempo, mais vezes intracanal, na entrada dos condutos, e até com o conduto preenchido com azul de metileno, levanta o lençol e irradia vários pontos no longo eixo da raiz e no ápice. Então você vai irradiar várias vezes o canal preenchido com azul de metileno, irradiar a entrada do conduto, irradiar superfície radicular e tecidos periapicais e furca. E aspira o fotosensibilizador, irriga novamente com ele e repete. Então, você vai irradiar mais vezes, 9 joules, várias vezes, 9 joules pelo menos 3 vezes, na entrada do conduto e extra na superfície radicular para compensar. Vai ter o mesmo efeito? Não. Então, provavelmente, eu vou ter que, numa próxima sessão, em torno de 24, 48 horas, reabrir o canal, irrigar, instrumentar novamente e repetir a PPT. Se ele com a fibra ótica, seria fazer uma vez 9 joules, movimentos liquidais. Ou, em casos de necro, ou com lesão, ou fístula, aí você pode repetir 2 ou 3 vezes na mesma sessão. Então, é importante ter a fibra ótica. É necessário ter a fibra ótica. Mas se não tiver, você pode adaptar a técnica, que não é a técnica padrão. Então, esse estudo do Garcês é um estudo bem completo, né, que ele mostra muito bem isso. Não só a questão da concentração do fotossensibilizador, que interfere muito, né, na absorção da luz e na produção de espécies reativas. Então, você vê que o ideal é entre 50 e 100 micromolar. Então, se você vai mandar manipular, você vai pedir lá, solução de azul de metileno a 50 micromolar, ou a 100 micromolar. Ou você põe em porcentagem, 0,005% ou 0,01%. Ou você já adquire ele comercialmente a 0,005% ou 0,01%, o dobro. E mostrando, né, aqui foram utilizadas bactérias com bioluminescência. Então, a gente vê a ação, conforme vai produzindo espécie reativa, vai gerando, então, a morte microbiana, e aí você vê a presença de micro-organismos pela o sinal de bioluminescência. Né? E aí você vê bem o quê? Né? A contaminação inicial, aí aplicou fotossensibilizador e aguardou 1 minuto, tempo de pré-radiação, aí foi irradiado, e aí após 2 minutos, novamente irradiado, e aí continua irradiando, então você vai vendo que conforme vai irradiando, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, irradiou 3 minutos. A produção de espécie reativa vai aumentando e a concentração microbiana vai diminuindo. Então você vai provendo a descontaminação microbiana. E o que os estudos mostram? Você chega a descontaminações acima de 99%. Acima, né, de 3 logs de redução. Então, isso é interessante. Então, sempre você vai ver, pela concentração do fotossensibilizador, tempo de pré-radiação
tempo de radiação e chegada da luz, o aumento da produção de espécie reativa e a morte, a redução microbiana. Então, as aplicações são múltiplas, né? Pensando, né, na clínica diária da odontologia e da odontopediatria. Então, nós temos aqui esse artigo do professor Carlos Paulo Eduardo, é um artigo clássico, né? É um artigo de 2015, e é tão atual, onde ele mostra, né, as diferentes aplicações dentro da clínica odontológica, um artigo publicado na revista da PCD. Ou, né, esse artigo do Aguinaldo Garcês, um artigo da revista PCD de 2016, mostrando justamente esse estudo, uma parte desse estudo, das concentrações do fotossensibilizador, a produção de espécie reativa de oxigênio e a penetração da luz e a ação antimicrobiana, mostrando que essa concentração ideal em micromolar entre 50 e 100. Então, quais os requisitos para fazer a PDT? Né? Eu vou lá, o que eu preciso? Eu preciso de fotossensibilizador. Então, qual escolher? Quais as concentrações? Como usar? A fonte de luz, nós já sabemos, é laser ou LED vermelho, pensando no azul de metileno. Ou laser ou LED azul, pensando na eritrosina, curcumina, urucum. E aí nós temos equipamentos da Mini Optics, todos muito bem desenhados, calibrados, com toda a assistência técnica e suporte da empresa. No pré-venda, no pós-venda. E todo o suporte técnico e científico da empresa. Pelas redes sociais, pelo site, pelo e-mail. E o fotossensibilizador, já vimos que podemos comprar prontos comercialmente, de farmácias de origens reconhecida, ou mandar manipular. Então, nós temos que, né, ver o custo, claro, ver o acesso, na minha cidade, né, a farmácia que tenha. Mas nós temos que também entender a origem dele, né, a sua integridade, suas concentrações e como usar. Então, primeira regra, quando não tem competidor, quer dizer, coisas, material biológico, fluidos, contaminantes, que vão interferir no fotossensibilizador. Quando é isso? Na endodontia, após o preparo químico-mecânico. Então, você acessou o tecido cariado, acessou o sistema de canais, fez penetração desinfetante, instrumentação. Então, toda a técnica, quer seja manual, rotatória, químico-mecânica. Canal seco. Ou pós-remoção seletiva do tecido cariado. Todo o tecido cariado das paredes circundantes e mantendo a dentina afetada na parede de fundo. Herpes, onde você já conseguiu drenar as vesículas, ou elas já estão drenadas. Então, esses casos, nós podemos usar o de metileno menos concentrado, 0,005%, para evitar o manchamento dental, na endodontia, no tecido cariado, e porque você não tem competidores, o dente está isolado, isolamento absoluto, relativo, você removeu matéria orgânica, químico e mecanicamente, já utilizou previamente o antimicrobiano, hipoclorito, clorexidina. Então, nessas situações, você usa o menos concentrado. Nas situações que você tem competidores, então fluidos, sangue, saliva, secreção, matéria orgânica, tecido necrótico, biofilme. Então, nesses casos, você pode usar o mais concentrado, 0,01%. Então, na endodontia, há estudos em dentes descidos, permanentes jovens, penetração desinfetante. Então, você leva azul de metileno antes de instrumentar feridas, aftas, herpes, quando você não conseguiu drenar as vesículas, ou vesículas muito grandes, com muita carga viral, osteonecrose, lesões necróticas, osteoradionecrose, biofilme bucal, então paciente com alta concentração de biofilme, limitações de higienização, boca toda, ou primeiro molar permanente que está irrompendo fora de oclusão, eu posso fazer PDT nele. E associar com técnica de escovação individualizada, com uma técnica transversal, e associar com o fluoreto, ou um selante onomérico, ou um cariostático. A gente soma, a ideia é somar. Na periodontite, bolsa periodontal, antes da sondagem, antes da instrumentação,
para diminuir bactérias na corrente sanguínea durante os procedimentos básicos e após. Então, visando redução microbiana. Irrigar, levar o azoto de metileno em solução ou em gel dentro dos sucos e das bolsas. Em alveolite, nas fístulas, você leva o azoto de metileno intracanal e ele sai na fístula. Mas você pode também levar a seringa e irrigar via fístula. Na litose, o azoto de metileno na língua, algodão ensopado, se for solução, ou o azoto de metileno em gel ou pirulito. Na candidíase, nas queilites, né, nas infecções fúngicas, boca toda, o pirulito, o gel, ou azoto de metileno coloca num copinho, o paciente bochecha, se engolir não tem problema, ou você coloca num frasco e espirra. Então, em situações onde há muita contaminação e muito material biológico, muito matéria orgânica, você pode usar o mais concentrado. E aí sempre esse caminho. Sempre. Não importa se é odontologia, se é podologia, que usa muito PDT nas onicomicoses, se é ginecologia, candidíase vaginal, não importa. Dermatologia, pano branco, os processos fúngicos de pele, as micoses, né, é limpar. Avaliando a questão, né, de sepse, resposta imunológica do paciente, tá? O acesso, paciente entubado, pacientes com pouca abertura bucal, temos que analisar cada situação. Se é possível, então, um bochecho com clorexidina, profilaxia profissional, escovação dental, ou escovas, dedeiras, ou gaze com clorexidina, ou até mesmo solução fisiológica, ou um pincel, um algodão com clorexidina. Então, tentar limpar, desorganizar, isolar. Então, rolete de algodão enrolado em gaze, né, fazendo uma muralha naquela área alvo. Endodontia tem isolamento absoluto. As outras áreas, nós fazemos muralhas com sugador e algodão e gaze. Previamente ao isolamento, irrigar com solução fisiológica, com clorexidina, né, para tentar minimizar sangramentos. O paciente imunossuprimido. Então, nós vamos desorganizar muito cuidadosamente o biofilme com clorexidina e já leva o azoto de metileno, aspira, leva o azoto de metileno e leva a luz. Promover uma redução microbiana pré qualquer intervenção. Então, pacientes cardiopatas, nefropatas, imunossuprimidos, transplantados, oncológicos. Então, cada situação. Mas é importante, então, pensar. O ideal é a limpeza prévia, a desorganização prévia. Mas eu posso ter limitação. O ideal é controlar sangue, saliva e secreções. Mas podemos ter limitações. O ideal é isolamento absoluto, isolamento relativo, sugador. Então, isso é o ideal. Fossensibilizador. Ou menos concentrado, ou mais concentrado. Na dúvida, você pode, né, muitas vezes, adquirir o menos concentrado e usar ele mais vezes também. Então, ou você usa o mais concentrado em algumas situações, e o menos concentrado em outras situações, ou você pode adquirir o mais concentrado e diluir ele, se for em solução, ou você adquire o menos concentrado, já que você sabe que quanto menos concentrado, essa faixa, a absorção da luz vai ser maior, a penetração da luz vai ser maior. Então, o rendimento quântico, a produção de espécies reativas é maior. E aí eu posso repetir. Você faz PDT uma vez, limpa, repete, aplica o fotossensibilizador de novo, faz uma segunda vez. Então, você vai fazendo de 1 a 3 vezes a mesma sessão. Como a gente faz essa diluição? Nós fazemos volumétrica. Então, você pega, no caso, 3 seringas iguais, uma você lota do azoto de metileno 0,01%. Solução, não em gel, solução. E as outras duas você lota a mesma quantidade, com ou água deionizada. Aí, num frasco estéreo, você junta tudo. Agita e aí aspira. Então, você tinha uma seringa de 0,01%, você vai ter 3 seringas dividido por 3, né? Então, 0,003%. Então, é uma opção também, né? Se eu tenho ali, por exemplo, vou fazer em endodontia, em tecido cariado, e tenho a minha preocupação de manchar o dente, então eu diluo mais concentrado. Ou a gente tem as duas concentrações. Ou tenha o menos concentrado.
É uma ótima saída. Tempo de pré-radiação é muito importante. Então, aplicar o fotossensibilizador e esperar para ele interagir com o tecido, interagir com as células, penetrar no biofilme, principalmente se o biofilme não foi desorganizado, você não conseguiu fazer uma boa limpeza, ou mais organizados, como fungos. Então, a gente vê que tempo de pré-radiação, por exemplo, em endodontia ou no tecido cariado, é 30 segundos a 1 minuto. Você leva ali uma bolinha de algodão com azul de metileno no fundo da cavidade, ou uma camada de azul de metileno em gel, menos concentrado, e agora 30 segundos. Ou intracanal, azul de metileno líquido, ou em gel, aguarda 30 segundos. E aí, aplica a fonte de luz. Tá? Agora, outra possibilidade. Se eu vou fazer, né, em local que tem sangue, saliva, secreção, muito biofilme, então na periodontia, osteonecrose, lesões contaminadas, herpes, aí o tempo de pré-radiação é pelo menos 1 minuto a 3 minutos. Quanto maior o tempo de pré-radiação, melhor. E casos de fungos, candidíase, pelo menos 5 minutos. A literatura mostra até 10 minutos. E aí, na prática clínica, como conseguir isso num bebê, numa criança de baixa idade, numa criança? É complexo. Então, nós temos que ter ideia, o que é o padrão, a técnica. E, se eu não conseguir adequar esse tempo, como eu vou compensar isso? Irradiando mais tempo? Ou repetindo a PDT? Fazendo a PDT mais uma vez, mais 2 vezes, na mesma sessão? Isso é interessante, porque ela é segura para o hospedeiro. É uma técnica segura e efetiva. A irradiação. Né? A irradiação, os estudos mostram o efeito antimicrobiano é 9 joules. Usando a fibra ótica, né, o transmissor de luz, na endodontia e periodontia, ou sem o transmissor de luz, com a ponteira do laser encostando, ou quase encostando, ponto a ponto, 9 joules por ponto. Então, na periodontia, desde a margem gengival até o fundo da bolsa. Então, você pode associar as duas radiações, com fibra ótica dentro da bolsa e o laser ponto a ponto na superfície da mucosa. Ou em tecido cariado, ou lesões de pele, lesões de mucosa, herpes, na língua, queilites, fazendo ponto a ponto 9 joules. Há alguns estudos mostrando que, se você está numa fase muito contaminada, você utiliza os 9 joules. E depois de 24, 48 horas, se a contaminação diminuiu, mas ainda há uma contaminação, você pode ou manter os 9 joules, mas dividir esses 9 joules em vários pontos, então vários pontos de 3 joules, ou até pontos de 4 joules, ou até 6 joules. Então você vê, né, falando desde 9 joules, mas dividindo em vários pontos, até 6 joules. Porque está numa fase que há uma contaminação, mas já está ocorrendo um processo de reparação. E aí, depois de 24, 48 horas, volta, você não tem mais contaminação, aí não faz mais PTT. Aí é fotobiomodulação, com energia bem baixa, para cicatrização. Então, né, se você pensa em PDT antimicrobiana, a energia utilizada são os 9 joules. 100 miliwatts, 90 segundos. Com laser duo. Em todas as situações. Mas a gente começa a ver alguns trabalhos dividindo os 9 joules ou realizando 6 joules em algumas situações. E o que é importante? O tecido, o micro-organismo deve estar pigmentado. Então, eu coloquei azul de metileno em gel. Eu posso aplicar a luz sobre o gel, uma camada fina, ou remover o gel e aplicar a luz sobre o tecido azulado. Ou eu usei o algodão ensopado de azul de metileno. Espreme o algodão, tira, vê se o tecido ficou azulado e aplica a luz. O tecido não está azulado, um herpes, por exemplo. Então, aplica novamente o algodão ensopado para pigmentar o tecido. É importante que o tecido esteja pigmentado. O biofilme, o material orgânico esteja pigmentado. Não está pigmentado? Repete o fotossensibilizador e aguarda mais tempo de pré-radiação. A luz deve ser o mais profunda possível. Então, dependendo do local, eu posso usar, né, novamente, o Ebilite, usar
o próprio, né, laser duo na ponteira convencional. Mas, por exemplo, em endodontia, periodontia, nós vimos a importância do transmissor de luz. Então, a luz chegar em áreas profundas. E o corante, o fotossensibilizador, tem que ter o mínimo possível de interferência com outros líquidos. Então, novamente, aquela questão de tentar remover ou desorganizar o biofilme, individualizando pelo paciente, lavagens, secagens, isolamento relativo, sugador e levar o fotossensibilizador no local. Qual é o maior erro das pessoas? Põe o sugador no local, leva o ácido dimetileno com a seringa e o sugador vai embora, o ácido dimetileno vai embora na seringa pro ralo. E não pigmentou o tecido. Aí vai pôr a luz, quem absorve a luz? É o tecido, não o fotossensibilizador. Então você não está fazendo PDT, está fazendo fotodemodulação. Outra proposta, outra intenção. Então tem toda uma técnica. Por isso, o isolamento relativo para o fotossensibilizador ficar no local e não chegar sangue, não chegar saliva. A tentativa de desorganizar o biofilme para melhorar a interação do fotossensibilizador, para melhorar a interação da luz. O sugador, longe. Azul de metileno em gel, que é o que eu mais trabalho. Se vai optar em usar em solução, ok. Mas só em endodontia e periodontia que a gente irriga. Nas outras situações é algodão aberto, desmancha o algodão e ensopa ele com azul de metileno e põe o algodão ensopado, apertando, encostando no tecido alvo. Essa é a proposta. Então, ou algodão ensopado, se for solução, ou gel. E toda a literatura de endodontia, comparando técnica convencional mais PDT. Se na convencional você consegue reduções microbianas, né, de 85%, 89%, 90%, chega com a PDT, você chega com reduções microbianas de 99%. Então, a gente tem toda uma literatura embasada, né, muitos estudos nacionais, nós temos que nos orgulhar disso, do Agnaldo Garcês, Silvia Nunes, Marta Ribeiro, mostrando a efetividade da PDT em dentes permanentes. Em dentes descidos, pouca literatura, mas estudos com resultados bem promissores. Então, como nesse estudo Sérgio Pinheiro, que viu antes e depois da instrumentação convencional, 82% de redução microbiana. E aí fez a PDT, chegou a 98% de redução microbiana. Então, é somar a estudos com instrumentações com solução fisiológica e PDT, e aí a redução microbiana é muito efetiva, e estudos da prática clínica de instrumentações com hipoclorito ou clorexidina, onde já tem uma redução microbiana, e aí você soma com a PDT. Ou dos estudos do grupo da professora Sandra Calil, na Uninove, né, como esse trabalho, né, essa prova de conceito, né, esse trabalho conceitual, né, da Ana Carolina Costa Mota, onde também o uso de metileno menos concentrado, para não manchar o dente, tempo de pré-radiação de 3 minutos, laser vermelho, sem fibra ótica. Teve redução microbiana. Porém, numericamente foi maior do que o grupo só tratamento convencional, mas não teve diferença estatística. Já no próximo estudo, onde elas associaram, aumentaram o número de dentes, aí o grupo PDT teve maior redução que o grupo somente tratamento convencional. Ou no estudo onde associaram com a fibra ótica, transmissora de luz, aí a PDT teve maior redução que o grupo somente tratamento convencional. Então a gente começa a ver, né? A PDT é efetiva, sendo que sem a fibra ótica há uma efetividade, e quando associa com a fibra ótica, a efetividade é aumentada, chegando a 99% de redução microbiana. Então, nesse estudo mostra muito bem isso, o antes e depois. O tratamento convencional foi efetivo? Foi. Mas quando associou a PDT, a efetividade foi maior. Ou nesse estudo do Agnaldo Garcês, onde ele fez clinicamente dentes unirradiculares, coletou com cor de papel antes e depois das diferentes técnicas de instrumentação. Então, somente instrumentação com hipoclorito, ou instrumentação com hipoclorito e PDT, ou só fotossensibilizador, só fonte de luz. O que observou? Quando foi realmente houve efetividade? Então, a redução microbiana efetiva foi quando associou fotossensibilizador e fonte de luz. Só fotossensibilizador ou só luz vermelha manteve a redução do agente
da instrumentação do método químico-mecânico, no caso aqui hipoclorito. E quando depois da instrumentação químico-mecânica, o canal foi lavado, aspirado e levou azul de metileno e a fonte de luz, chegou na redução microbiana de 99,2%. Então, isso é interessante se ver. Quer dizer, só luz ou só fotossensibilizador não gera ação antimicrobiana. Então, fica no padrão de redução microbiana do método convencional. E quando você fez o convencional e depois você complementou com o PDT, você chega a uma redução acima de 99,89%. Há outras situações clínicas também muito interessantes, que podem ser usadas na odontopediatria. Né? Por exemplo, você fazer o seu tratamento convencional e fazer a PDT, e no final, você lavar esse canal com clorexidina ou hipoclorito, também é uma possibilidade. Né? Que é na linha onde você tem a ação antimicrobiana do seu tratamento convencional, quer seja hipoclorito ou clorexidina, a ação microbiana da PDT, e aí você, novamente, entra com o antimicrobiano, para que, se há algum micro-organismo remanescente, aquela ideia. Né? A PDT pode ter uma ação bactericida, matar, mas pode ter uma ação bacteriostática, tornar o micro-organismo sensível à droga. Então, terminou a PDT, você pode fazer uma lavagem com antimicrobiano, caso você tenha algum micro-organismo remanescente. Ou também há estudo do Agnaldo Garcês, onde ele fez o quê? A lavagem prévia com água oxigenada, para levar oxigênio nas porções apicais, nos tecidos apicais. Então, lavou o canal com água oxigenada, aspirou, e aí leva azul de metileno, tempo de pré-radiação de 30 segundos a 1 minuto, luz, 9 joules, movimento circular, do ápice para a cervical, girando a fibra óptica, aspira e preenche o canal com material obturador. Então, nesse estudo, ele viu bem isso, que quando fez a lavagem prévia com a oxigenada, por ter oxigênio para receber a energia, os elétrons do fotossensibilizador, então a transferência, gera mais espécie reativa, gerou mais morte microbiana. Então, percebe? Nós temos, então, a técnica convencional de terapia pulpar, dentes descidos, dentes permanentes jovens e dentes permanentes. Polpa viva, polpa morta. Bio e necroputectomia. E você pode somar a PDT, porque não gera calor. Não há efeito térmico para tecidos adjacentes, periodonto, cripta, gémido permanente. Ela é segura. Então, você pode fazer PDT na odontopediatria com muita segurança. E, a partir daí, seguir a sua técnica obturadora. E aí nós temos as variações. Né? Lavagem prévia com água oxigenada, ou lavagem posterior com água oxigenada, as associações. Na periodontia, né, em adolescentes, adultos jovens, né, como nesse primeiro estudo, né, do Yamada, junto com a Silvia, o Rinaldo e a Marta, sondagem periodontal, índice de sangramento, índice de placa. E aí, na época, né, foi a ideia associar endo-PTC com azul de metileno, mais concentrado, criando uma pasta. Né? Hoje, o protocolo é usando azul de metileno em gel ou em solução, levando em todos os sucos e bolsas. E a luz, irradiando a luz ponto a ponto. Então, a gente pode irradiar papila, meio do dente, papila, meio do dente, papila, vários pontinhos, e também vários pontos na distância de 1 centímetro entre eles, indo em direção ao ápice. Então, você imagina uma linha reta na papila, uma linha reta no meio da coroa, uma linha reta na papila, uma linha reta no meio da coroa, e vai irradiando vários pontos na distância de 1 centímetro entre eles, até o ápice. Laser vermelho, 9 joules. Então, podemos fazer com fibra, com a ponteira convencional do laser, ou até associar ambas. Encostando ou quase encostando. Eu irradia toda a região. Aí eu posso aspirar, lavar com uma solução fisiológica, ou clorexidina, aspirar novamente e ver se repete. E olha a sondagem após uma semana. Agora, é somente PDT? Não. É PDT mais orientação de higiene, orientação de dieta. Então, é uma soma. É um tratamento coadjuvante, complementar. Então, procedimentos básicos, mas PDT
e uso individualizado de antimicrobiano. E o que a literatura mostra, né? Como a última revisão sistemática de 2024 do grupo da Unesp de Araçatuba, né? A professora Letícia Teodoro, Valdir Gouveia Garcia, o que mostra a revisão sistemática? Procedimentos básicos periodontais mais PDT reduziu o tempo e a concentração do uso de antimicrobiano. Ou, em algumas situações, eliminou o uso de antimicrobiano. Então, olha que interessante. Somar, associar procedimentos básicos, individualizados, com PDT e uso racional individualizado de antimicrobiano. Então, aqui, ó, 2 sessões. E após 2 sessões. Então, isso é a ideia. Associar procedimentos a PDT. Para trazer saúde. E aí, a diferença nos momentos. Em tecido cariado, nós já temos muita evidência científica. Dentes descidos e dentes permanentes jovens. Remoção seletiva do tecido cariado. Remoção total nas paredes circundantes, junção amelodentinária, e remoção seletiva, manutenção de dentina afetada, dentina alterada na parede de fundo. Selamento cavitário, vedamento cavitário, manutenção da vitalidade pulpar. Mas, e se associar a PDT? Associar a PDT ao tratamento respirador traumático. Então, fazer isolamento relativo, curetagem, aplica o fotossensibilizador, tempo de pré-radiação, aplica a luz, lava com solução fisiológica, troca o isolamento relativo e veda esses dentes. Ou faço por hemiarco, um hemiarco removo seletivo, aplico o fotossensibilizador, no outro hemiarco, removo seletivo, enquanto está tendo o tempo de pré-radiação no outro hemiarco. Aí terminou o tempo de pré-radiação, no outro hemiarco, aplico o fotossensibilizador, volto para o primeiro hemiarco, aplico a luz. Terminou de aplicar a luz, aplico a luz no outro hemiarco. Aí, lavo, isola, relativo, e vai vedando o cronômetro. Então, quer dizer, nós vamos otimizando dente a dente, associando remoção seletiva, mínima intervenção, que é um sucesso clínico, com a possibilidade de promover reduções microbianas de acima de 80% antes de vedar a cavidade. Então, vários estudos de PDT em bactérias associadas ao processo de cárie, mutans, lactobacilos, então streptococcus, lactobacilos, estudos feitos com bactérias planctônicas, estudos feitos em biofilme, e estudos feitos diretamente em cavidade. Estudos com curcumina, usando LED azul, ou estudos usando azul de metileno, azul de toluidina, e usando laser e LED vermelho. Então, vários estudos, né, mesmo em biofilme bucal, onde coleta o biofilme, realiza PDT, coleta novamente o biofilme, ou avalia as estratégias, né, em modelos animais, em humanos, de paralisação, controle, evolução das lesões de mancha branca. Então, há toda uma literatura nos suportando in vitro, em modelo animal e clínica. Então, esse é o raciocínio. Né? Remoção seletiva, mais PDT, mais selamento cavitário. Então, o azul de metileno menos concentrado, tempo de pré-radiação de pelo menos 1 minuto a 30 segundos, laser vermelho 9 joules. E pronto. Posso colocar algodão ensopado no azul de metileno ou uma fina camada do gel. Se eu deixar o algodão, deixo o algodão ali de 30 segundos a 1 minuto, tiro o algodão, o tecido cariado tem que estar azulado. E aí aplica a luz, um ponto. Se aplicar o gel, ou manter o gel em posição, ou limpa o gel e aplica a luz. Ou aplica a luz sobre o gel. O menos concentrado para não manchar a dentina. Então, sempre raciocínio, né? Remoção seletiva, azul de metileno, dentina corada de azul, fonte de luz, e aí, lavagem e selamento cavitário. Gosto bastante de usar o azul de metileno em gel, pela praticidade dele. E aí, os estudos nos dando esse suporte, como esse trabalho da Camila Guglielmi, onde ela fez em vivo, baseado, né, nos estudos da Gisele Santana. Gisele Santana viu só luz azul, só azul de metileno e só laser vermelho, pós-remoção seletiva. E só remoção seletiva. O antes e depois, luz azul, laser vermelho e remoção seletiva, redução microbiana baixa. Após uma semana, após um mês. No grupo PDT, redução microbiana acima de 60% no imediato, chegando após uma semana e um mês, né, próximo de 80%.
Após 3 meses, 6 meses, aí os grupos se igualaram. Então, o selamento cavitário, a remoção seletiva, mas o selamento cavitário são efetivos? São, mas a longo prazo. Só luz e só fotossintetizador não funciona. Então, o que vai funcionar é a remoção seletiva. Agora, se você associa remoção seletiva, já leva uma redução microbiana, mais PDT, você já vai ver no imediato e a curto prazo e a longo prazo a redução microbiana. Então, chegando, né, a 80% de redução microbiana. Isso da Camila, ela fez o antes e depois. Coletou, fez a redução microbiana, coletou novamente. Fez PDT, coletou novamente. E chegou, né, em reduções, né, de 80% de lactobacilos, mutas, total de viáveis, anaeróbios restritos e facultativos. Então, só avaliando o antes e depois da remoção seletiva e mais PDT. Azul de metileno, 0,01%, laser vermelho, 9 joules. Então é isso, passo a passo. Remoção total na parede circundante, remoção conservadora na parede de fundo, coletou tecido cariado, faz análise microbiológica. O azul de metileno, menos concentrado, fonte de luz 9 joules, coletou novamente e vedou a cavidade. E chegamos nas reduções 76%, 78%. Imediato. Somando ao selamento cavitário, vai aumentar essa redução microbiana. Ou no estudo da Letícia Diniz Vieira, onde foi o primeiro estudo onde fez PDT em tecido cariado de cavidade a partir de HMI. Então, HMI, a hipomerização do molar incisivo, levando à fratura do esmalte, fratura dentinária, gerando sensibilidade, acúmulo de biofilme, dificuldade restauradora, dificuldade de tratamento, até envolvimento pulpar, ou exodontia. Então, ela viu a possibilidade de fazer PDT, que levou a redução de sensibilidade, redução microbiana e possibilidade de restauração, vedamento da cavidade. Ou associar tecnologias, onde você pode associar o papacari para uma solubilização do tecido cariado, uma dissolução, um método químico-mecânico, onde você não usa curetas ativas, você usa curetas, ao contrário, curetas sem corte, ou as curetas próprias, para o papacari, que já são vendidas, ou uma cureta convencional, mas ela sem corte, e ao contrário. A ideia é dissolver o tecido cariado. E no final, você não lava, você aplica o fotossensibilizador, menos concentrado, aplica a fonte de luz, laser vermelho 9 joules, e aí no final você vai fazer a lavagem cavitária e a restauração. Então, se associa um método químico-mecânico, atraumático, minimamente invasivo, que já leva uma redução microbiana, com a PDT para promover mais redução microbiana. E o final, o selamento cavitário, com bons materiais. Então, você vai chegar aí, no final, sucesso clínico. Como no estudo aqui da Ana Carolina Costa Mota, né, que viu a efetividade de redução microbiana e a efetividade de manutenção de vitalidade pulpar no acompanhamento clínico e radiográfico. E depois esses dentes, conforme eles foram esfoliando, também análise dessa dentina e dessa polpa, da ultraestrutura dentinária. Então, toda a possibilidade de, novamente, pensar na PDT em biofilme ou na PDT em biofilme e dentina cariada nas cavidades. Então, essas situações críticas, do dia a dia do consultório, paciente ortodôntico, com dificuldade de higienização, dieta desfavorável, você vai motivar, vai educar, mas há limitações. Molares com bandas, primeiro molar permanente, fora de oclusão, ou já há doença, já há mancha branca. Então, claro, a conduta é educativa, técnica, ensinar a escovar, ensinar a usar o fio dental, mudar o padrão de dieta, dentifrício fluoretado, fluoreto no consultório, mas podemos dar um plus. O a mais é a PDT. Então, usar o fotossensibilizador vermelho, Eviforme, né, que é eritrosina na versão gel, na versão líquida, ou urucum, ou a curcumina em gel, ou a curcumina líquida, ou a curcumina em pirulito. Então, fazer essa evidenciação bucal, você faz um índice de placa, Green Vermilion, Oleri, enquanto isso, você está tendo tempo de pré-radiação.
3, 5, 10 minutos, está pigmentando. Aí repete novamente o fotossensibilizador. Novamente, ou em gel, ou em líquido, com spray, ou põe no copinho para o paciente bochechar, se engolir não tem problema, ou pirulito. Então, aplica o fotossensibilizador, faz o índice de placa, mostra para o paciente, tudo isso já está sendo TPI, tempo de pré-radiação. Melhora a interação. Aí, repete o fotossensibilizador e entra com a fonte de luz azul, LED azul. Ou eu posso irradiar, se eu tenho meu LED de ponteira, 1 minuto, vários pontos. Se eu tenho de arco, né, irradiar, né, nós podemos irradiar 1 minuto arco superior, 1 minuto arco inferior, 1 minuto arco superior, 1 minuto arco inferior, né, para tentar fazer uma radiação total de pelo menos 5 minutos. Aí eu posso repetir. Podemos repetir o fotossensibilizador e repetir novamente fonte de luz. Então, ou LED azul ponto a ponto, ou LED de cluster, de arco, né, irradiando na entrada da boca, arco superior, arco inferior. Pode irradiar na entrada da boca, pedir para abrir a boca para chegar nas regiões posteriores, ou levar em posterior o quanto o paciente aguentar. Né? Então, tentar fazer essa radiação bucal pelo menos 5 minutos. E já associando, eu não estou pensando em cárie, estou pensando em fungo, é o mesmo protocolo. Só que aí lembra, o tempo de pré-radiação tem que ser maior. Não foi possível? Repete-se a PDT. Faz, fotossensibilizador, tempo de pré-radiação e luz. E aí limpa com uma gaze, aspira, ou até lava, e aí reaplica o fotossensibilizador. Então a gente tem essa dinâmica. Ou eu opto para o uso de metileno, que aí nós temos que trabalhar o mais concentrado. Ou em gel, ou em solução, colocando no spray, ou o paciente bochechando, ou pirulito. Né? Ele não evidencia tão bem biofilmes mais jovens. Evidencia mais biofilmes mais antigos. Né? Talvez para biofilmes mais jovens seja necessário o mais concentrado, que já existe comercialmente, o Evolux, né, de 0,1%. Ou você repetir mais vezes, ou reaplicar várias vezes. Então, mesmo raciocínio, aplica o fotossensibilizador, aguarda o tempo de pré-radiação e entra com o laser vermelho na entrada da boca, e depois, ponto a ponto, vários pontos, 9 joules. Irradiando total, entrada da boca e vários pontos na superfície dental, na oclusal, na margem gengival, na região cervical. E aí podemos reaplicar o fotossensibilizador e fazer tudo novamente. Ou usar um cluster, um M-Light, na entrada da boca e depois direcionando arco superior, arco inferior, região de fundo de boca, irradiando total. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, vai irradiando pelo menos 5 minutos. É uma possibilidade também. Pensando em biofilme bucal, reequilíbrio da microbiota bucal ou candidíase. Então aqui, ó, candidíase em bebês, tão comum. Que atinge a língua, atinge as mucosas, atinge palato, atinge lábio. Então, mesmo raciocínio. Tentar limpar, aplicar o fotossensibilizador em gel, ou algodão ensopado, ou com cotonete, ou com spray, ou com copinho. Se engolir não tem problema. Né? E aí vamos irradiando. 9 joules, vários pontos. Ou o cluster, na entrada da boca, e depois direcionando. 1 minuto, várias vezes, irradiando 5 minutos no total. Podemos fazer uma sessão, dar intervalo de 24 horas, segunda sessão, dar intervalo de 24 a 48 horas, terceira sessão. Então, normalmente a gente faz uma vez, até 3 vezes por sessão, e fazemos de 2 a 4 sessões, especialmente fungos, com intervalo de 24 a 48 horas. O paciente imunossuprimido, o paciente hospitalizado, você pode fazer todo dia, faz na sequência. E para doença cário, aí nós podemos fazer sessões semanais. Uma sessão por semana, 4 semanas. Associado a orientação de higiene, orientação de dieta, profilaxia profissional e uso individualizado de fluoreto. E aí, a efetividade em herpes. Né? Então, a possibilidade, novamente, o azul de metileno em gel, o azul de metileno em solução com algodão, tempo de pré-radiação de 1 minuto, aí remove o algodão, irradia, ou sobre o gel, irradia vários pontos de 9 joules, ou até 6 joules. Podemos fazer sessões seguidas ou sessões intervaladas,
24 a 48 horas de intervalo, avaliando o individual, o estado geral do paciente. Então, uso solução, ou em gel, tempo de pré-radiação e radiação. Podemos fazer uma, duas, até 3 vezes na mesma sessão, e fazemos, normalmente, de 2 a 4 sessões, intervalando 24 a 48 horas as sessões. Normalmente, 2 sessões. Quando o paciente chega na terceira, já não é mais PDT, como a gente vê aqui. Aí fazemos fotobiomodulação, laser vermelho, para cicatrização. Hoje, de estomate tripédica, mesmo protocolo. Gel ou algodão ensopado, tempo de pré-radiação de 1 minuto, deixa ele paradinho 1 minuto, e aí tira o algodão e aplica a luz. Ou, se é o gel, aplica a luz sobre o gel, ponto a ponto, 9 joules. Ou, dividindo os 9 joules, ou 6 joules, irradia todo o hemiarco. Avalia, dependendo da fase, da carga viral, do estado, se repete a PDT ou não. Então, você vai fazer 2 vezes ou 3 vezes a mesma sessão. E, mesmo raciocínio, 2 a 4 sessões, intervalando de 24 a 48 horas as sessões. Normalmente, você faz 1 ou 2 sessões de PDT. O paciente vai chegar na segunda sessão, você vai avaliar. Estou com dúvida se está contaminado ainda? Ou se já está em processo de reparação? Mas se está muito inflamado, muito demasiado, repete a PDT. Na dúvida, repete a PDT. Ou, viu que já está em processo de reparação? Então não faz a PDT, aí faz fotobiomodulação. Então, normalmente é isso. A gente faz 1 ou 2 sessões de PDT e depois associa com sessão de fotobiomodulação. E a resposta, muito favorável já na primeira sessão. Lembra, PDT, fins antimicrobiano. Viu que reduziu a carga microbiana, acabou a infecção, então muda para fotobio, para modular a inflamação ou reparação. E é importante ter o intervalo de 1 dia, no máximo 2 dias, para ter a resposta biológica. E, finalmente, a litose. Também estudos da professora Sandra Calil mostrando a possibilidade de tratar a litose com azul de metileno, laser vermelho, 9 joules por ponto, ou urucum e LED azul, 1 minuto por ponto, de 6 a 9 pontos na língua. Onde se avaliou gases, a litose, mas também se avaliou quantidade de micro-organismos. Né? E comparando com o raspador, a PDT foi superior ao raspador. Olha que interessante nesse estudo. Né? Da Hubert Knox. E aí a possibilidade, né, de associar azul de metileno e laser vermelho, ou urucum, spray de urucum e LED azul. Então, né, nós temos que pensar em todas essas possibilidades, né, da PDT na nossa clínica diária odontopediátrica, onde nós podemos e iremos fazer a diferença, com certeza. Quero agradecer essa possibilidade, esse espaço que é Mini Optics, onde busca sempre tecnologia para a saúde, né, onde mais que produzir lasers, produzir LEDs, a ideia é levar saúde. Saúde para a sociedade. E nós somos os transmissores. Os dentistas, os médicos, veterinários, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, biólogos, nós transmitimos, né? Nós fazemos a ponte. Invistam em tecnologia, levem essa tecnologia para os seus pacientes, porque no final você está levando benefícios. Me sigam no @odontopediatria.laser, sigam o @mmoptics,